Esse aqui é o podcast Mulher de Voz. Nele, eu, Bianca Mayumi. Para tudo! Que agora, nessa nova temporada, não só eu, como minha equipe, Carol e Elisa, iremos juntas, com uma convidada de voz, falar sobre as vivências femininas a partir de um olhar da psicologia. Vem com a gente nessa caminhada. Você também pode nos acompanhar pelo Instagram, @psi.bianca. Olá, pessoal! Como que vocês estão por aí? Pra gente começar esse nosso novo episódio com um tema, assim, que eu acho que muitas de nós estamos vivendo, e eu achava que eu estava vivendo sozinha. Eu, novamente, trago a minha equipe, Elisa e Carol. Meninas, deem um oi rapidinho, geral, aí, pra gente falar com as nossas mulheres de voz e ouvintes. Olá, mulheres de voz, como vocês estão? Espero que bem, na medida do possível. Estamos aqui com essa convidada maravilhosa. Tenho certeza que vai ser um assunto que, como a Bia falou, muitas pessoas vivem, acho que todos nós, mas nem sempre a gente para refletir sobre esse assunto. Então acho que tem tudo para ser um papo incrível. Ei, gente, aqui é a Carol. Tô bem animada para esse podcast. Acho que ele combina muito com o momento de isolamento social. E acho que tá todo mundo vivendo isso. Então vamos conversar um pouquinho, né? Sim. E para isso a gente trouxe Júlia para trazer um pouco da experiência dela, contar, pode ser as histórias dela, o que ela tá percebendo também ao redor, porque como você trabalha também com o público, né, você vê o que tá acontecendo, e a gente tá nas redes sociais, a gente vê o que tá rolando, acho que tá sendo um assunto que se fala, mas ao mesmo tempo não se fala, parece meio tabu ao mesmo tempo, né, como assim? Tô rompendo amizades, estou tendo alguns conflitos, estabelecendo alguns limites. Júlia, pra gente começar, queria que você se apresentasse para as pessoas que te conhecem, mas também não te conhecem aqui no podcast. Ei, gente, eu sou a Júlia Ferreira, para quem não me conhece, prazer. Eu trabalho com marketing digital há 8 anos. Hoje em dia eu sou diretora comercial do Chata de Galocha, sou ex-empresária frustrada do ramo de moda, sou mãe de pet e também coloco algumas coisinhas ali no meu Instagram, falo da minha vida pessoal e tô aqui muito animada para participar desse podcast com vocês. Obrigada pelo convite. A gente quer agradecer. Eu achei interessante que você já trouxe mãe de pets, porque assim, eu e as meninas, a gente tava conversando, a Elisa mandou assim, Bia, é você. Tinha um TikTok lá que ela compartilhou, que falava assim, você não pode lidar com seus traumas tendo um gatinho. E aí, eu nessa pandemia, eu tive um cachorrinho e também tive meus gatinhos, assim, então... Ela falou assim, é você. Eu falei, sim, eu acho que agora é isso, assim. Os pets me salvando, porque as amizades estão sendo difíceis. Muitas se romperam. Gente, total. Desculpa interromper, mas, gente, não, pode falar. Pets salvaram e estão salvando vidas nessa pandemia, porque é quem tá ali do nosso lado todos os dias, né? Sim. Não, sempre, a gente não tem nenhum tipo de... Assim, o máximo de frustração com a minha pet é que ela tá aprendendo a fazer xixi porque ela é filhote. No lugar certo, assim, é o máximo. E ela tá ruindo algumas coisas, mas tirando isso, melhor pessoa, né? Melhor companhia possível. E pra gente começar a falar sobre isso de companhia e também falta de companhia, que o assunto é fim de amizade, vamos pro primeiro quadro, que é Vocionário? Vocionário. Nele, Júlia, a gente vai trazer um pouquinho, assim, na verdade você vai trazer o que você entende, como é a tua experiência com esse fim de amizade. Pode ser agora na pandemia, mas também antes dela, se algo mudou, conta um pouquinho pra gente. Cara, quando vocês me convidaram para participar, eu comecei a pensar, né, mais sobre esse assunto, e aí eu lembrei de uma coisa que, na verdade, já tá na minha cabeça, já ronda a minha cabeça há muito tempo, que eu lembro a primeira amizade que eu perdi, e eu devia ter uns 11 anos. Eu tinha um grande amigo, na época ainda criança, e de um dia pro outro ele parou de falar comigo. E não falou mais, nunca mais, assim. E aí, eu depois de muitos anos... Eu relembrei esse episódio e eu levo pra minha terapia esse episódio até hoje. Então, assim, foi um marco muito, muito grande na minha vida. E aí, ao longo da vida, ganhei amigos, perdi amigos. Às vezes, por uma distância, não, um distanciamento normal. Mas algumas vezes aconteceram brigas mesmo. E tipo, não quero mais ter essa pessoa na minha vida. E... nem sempre é fácil. Às vezes é mais, às vezes é menos. Mas
Eu acho que o fim de amizade, a gente esquece que amizade também é relacionamento. E a gente fala muito sobre fins de relacionamentos amorosos, mas a gente nunca fala sobre fins de relacionamentos de amizade. E a gente esquece que existe aquela parte do luto que também é vivido. E muitas vezes é tipo, não, esquece isso, sabe? Então, eu acho que principalmente agora na pandemia, que a gente está afastado de todo mundo, a gente não tem mais aquele contato físico, né? Cara a cara, algumas amizades não vão voltar depois que isso tudo acabar. E aí você trazendo isso, me veio uma sensação também assim, enquanto a gente também vai envelhecendo, essas amizades também vão meio que diminuindo. E eu acho que isso da pandemia pegou pra todo mundo, porque é isso, quando a gente vai... Nossa, eu lembro na escola, amiga da sala toda, várias pessoas, vários grupinhos, núcleos. Faculdade também, tinha as da sala, fora da sala, que saía, que a gente ia pro restaurante. Depois que eu me formei, assim, os grupos foram ficando cada vez mais seletos, os tempos para encontrar também. E aí eu acho que agora na pandemia teve isso, porque antes tinha isso da desculpa, né? Final de semana, vamos se encontrar. A gente tem aquele tempo. Hoje em dia, tá todo mundo saturado de olhar pro celular, então nem fazer aquela videochamada das amigas, a gente às vezes tá tendo saúde mental para fazer, né? Claro que no início da pandemia era... Não, eu preciso o vinho com os amigos. Aí juntava na sala, né, no Zoom ou, enfim, qualquer aplicativo e vai lá, 8 amigos. Aí virava a noite. Cara, hoje é tipo, nossa, eu tô com muita saudade de você, mas eu não tenho saco pra ficar olhando pra uma tela. Mesmo que seja pra saber da sua vida, que eu quero muito saber, mas assim, não tô saturada. E assim, é engraçado porque as minhas dinâmicas de amizade, eu já tive algumas quebras de ciclo. Então, né, do ensino médio, eu troquei de escola, depois eu fui pra faculdade, e aí eu troquei de faculdade. Então foi bem esse processo que a Bia falou, foi diminuindo até que na faculdade que eu tenho hoje, assim, já é um grupinho bem seleto. Só que algumas amizades que ficaram nesse caminho, eu já sempre falava de vez em quando. Eu tenho amigos que, assim, moram na minha cidade, né, gente, de Brasília. Só que a nossa amizade eu mando um áudio, vários áudios. Aí a pessoa ouve daqui um mês, ela manda. E, sei lá, daqui 2 semanas eu ouço. E aí eu achei muito engraçado porque durante a pandemia, parece que todas as minhas relações foram pra essa dinâmica. Tanto é que, gente, eu acho que eu não fiz nem 5 chamadas no Zoom com amigos. Porque... Não me adaptei a essa dinâmica. Sou muito mais a do áudio, mando lá 5 minutos de áudio, alguma hora eu vou ouvir, mas me pedir pra ficar olhando pra pessoa, não vai. Mas também, né, Carol, teu horário é meio diferente do resto dos jovens da nossa... Assim, porque a Carol, você não tá entendendo, Júlia? Ela é daquelas que acorda, assim, 6 da manhã pra estudar, antes da aula da faculdade. Não existe isso, nenhum jovem faz isso, só a Carol. Então, realmente, eu acho que fica difícil conseguir marcar aquela call, né, que o pessoal chama. E ela é a que dorme cedo também, né? Aí fica mais difícil ainda. Mas é importante, igual a Carol falou, entender qual é a dinâmica que melhor funciona pra você nesse círculo de amizades. Porque igual a Júlia disse, no começo da pandemia, eu ligava pra todos os meus amigos, comecei a falar com gente que eu nem falava antes. Eu falei, nossa, essa pandemia veio pra aproximar laços. Depois eu percebi que era o contrário, sabe? Não, é bem isso mesmo. Eu acho que a pandemia, existem vários fatores pra mim que me aproximaram e que me distanciaram de amigos, assim. Pra mim, o principal, não o principal, mas um dos que mais me distanciou foi ver grandes amigos que que levaram e ainda estão levando a pandemia de uma forma que eu não concordo muito. E eu comecei a ficar irritada de ver o que essas pessoas estavam fazendo. E aí, assim, é claro que existe todo um mundo de pessoas levando a pandemia de uma forma que eu não concordo, mas existem os seus amigos. E aí, quando são seus amigos, você pode falar com eles, mas também tem isso, tipo assim, cara, eu tô exausta também, sabe? Eu não quero esse conflito. E aí, o que eu fiz? Eu me afastei. Então, às vezes, é isso, a pandemia tá aí, a gente não sabe quando vai acabar, se vai acabar, mas eu
Tem pessoas que eu já arrisquei da minha lista do tipo, não, eu não quero essa pessoa na minha vida, porque se ela não tem os mesmos valores que eu, e aí essas coisas ficaram mais explícitas, pra que eu vou querer na minha vida? Isso vale pra família, isso vale pra amigos, enfim. Mas, ao mesmo tempo, esse distanciamento físico da pandemia me aproximou de pessoas que eu não imaginava que eu teria um laço de amizade como eu tenho hoje. Então, é aquilo, tudo tem um ônus, tudo tem um bônus. Nossa, total, assim, eu vejo, por exemplo, minhas amigas daqui de Brasília, porque eu sou de Belém, na verdade, né, mas eu já moro 9 anos aqui em Brasília. Então, aqui de Brasília eu vi que muitas pessoas continuaram, como se desde o início da pandemia, no primeiro mês que tava todo mundo lockdown, as pessoas se encontrando no parque. Gente, não tá tudo bem, assim. E aí eu me senti, às vezes, assim, um pouco ET. Eu falava, será que eu que tô surtando demais, assim? Não é possível, né? E aí, hoje em dia, eu olho e falo assim, não, eu era sábia. E mal sabia. Eu era muito sábia, não ia passar rapidinho, sabe? E aí eu vejo hoje em dia, assim, isso desde lá já foi me afastando muito dessas amizades. Só que ao mesmo tempo, foi o que você falou, eu fui me aproximando de amigas, assim, que é engraçado. Eu tenho um grupo de amigas que são PCs, cada uma de um estado. Cada uma de um lugar diferente. E é muito legal isso, porque assim, a gente vai compartilhando, a gente vai dividindo, eu vou conversando com elas por DM, eu falo, vocês também estão sentindo isso, assim? E parece que a gente tá tão próximo, acho que por conta desse lugar, que eu acho que a gente dá essa sensação, né? Tem ônus e bônus, e eu acho que é um lugar muito de autoconhecimento, de lidar com estabelecer limites, e também esse lugar de conhecer e identificar os nossos valores, né? Tá compatível? Não tá. Isso não se dá, que nem você tinha falado desde o início, Júlia, só com relacionamentos amorosos, mas também com relacionamentos de amizade, família, etc. E aí, meninas, eu pensei assim, a partir disso que a gente foi trazendo, já ir, porque eu vi que muitas mulheres também sentiram a mesma coisa que a gente, né? Por onde que a gente começa de tantos relatos que a gente recebeu no Não Diga Alô, Diga Mulher de Voz? Não diga alô, diga mulher de voz. A gente tinha separado um bloco pro final, mas como vocês já foram trazendo esse assunto, acho que pode ser o primeiro. Porque a gente teve 2 ouvintes que foram a Adriele e a Bárbara, que elas falaram que se afastaram de muitas amizades durante a pandemia, principalmente por essa postura negacionista, então das pessoas que estão indo pra festa, das pessoas que estão agindo como se nada estivesse acontecendo. E o quanto elas realmente perderam a ligação com essas pessoas e, né, perceberam que não fazia muito sentido, já que elas não compartilhavam os mesmos valores. Ai, as festas clandestinas é uma tristeza, né? Não, mas não é, gente, tá sendo permitido. Não tá, gente, não tá sendo permitido. Nós estamos seguindo todos os protocolos. Um álcool em gel. E uma máscara bem mal colocada, né? Quando tá com máscara. Eu adoro isso de seguir os protocolos. Esses dias eu vi uma foto, as 2 pessoas, na verdade não eram 2 pessoas, eram tipo 4 pessoas, sem máscara no lugar lotado, mas tinha um álcool gel na mesa. Eu falei, gente, não é possível. E vocês acham que isso também aconteceu com vocês, Elisa e Carol? Assim, vocês sentiram que as amizades de vocês deu um choque? Não esperava isso dessas pessoas? Isso aí, realmente, assim, eu achava que ela ia estar que nem eu, né? Do mesmo, acho que a gente vive muito esse lugar de buscar bolhas, né? E aí, eu acho que também perceber agora que a nossa bolha furou, e tem muita gente que não tá, na verdade, nessa bolha que a gente acreditava que estava, dá uma certa frustração. Vocês viveram isso? Então, Elisa, eu acho que eu não vivi tanto. Eu tenho percebido isso agora porque tem pessoas que não apareciam pra mim. Tipo, o Instagram, ele tem isso, né? Tem pessoas que não aparecem pra você. E essas pessoas não apareciam. Só que aí agora eu tava vendo que realmente tem umas pessoas que eu sigo que já tá na minha listinha lá de unfollow solidário, porque não tá dando mais, sabe? Que a gente tá em plano 2021, já teve todo aquele contexto e eu olho e falo, continua saindo, continua indo pra festa, continua indo pra bar. E em vez de, tipo, falar isso ou não mostrar, mostra e fala, tipo, eu vou sair sim, porque eu não tô nem aí pra isso, minha saúde mental. Eu fico pensando, gente, mas pra saúde mental, você arruma um terapeuta, né? Um psicólogo. Não sai numa pandemia, né, global. Eu tenho uma amiga que a Yas, ela tava falando assim, nossa, as meninas conhecem ela, vocês provavelmente que estão escutando também conhecem ela, porque ela participou hoje aqui do podcast, e a gente sempre tá trocando. E ela falou assim, nossa, Bia, é muito frustrante, porque a pessoa tá lá no Twitter, nossa, péssimo,
reclamando do governo, pra onde que o Brasil vai, eu preciso de vacina. Aí tá lá nos stories postando, quebrando totalmente a quarentena. Fala, o que eu faço no meio disso? É muito difícil lidar com isso, assim. Que foi o que você falou, né, Julia? Até onde que eu vou? Até onde eu falo? Até onde eu me posiciono? Eu tenho energia ainda pra fazer isso? É isso mesmo. Não, eu acho que a gente precisa primeiro olhar para o nosso bem-estar antes de pensar sobre o outro. Principalmente, sempre, mas principalmente agora, né? E isso vale para amigos e familiares e enfim. E eu acho que assim, isso que a Elisa trouxe da questão da saúde mental, sabe, gente, você não precisa ir pra festa. Faz aquele Zoom, igual a gente já falou. Vai caminhar na rua sem ninguém pra respirar fora de casa. Mas por que tem que ser logo na festa, com várias pessoas? Por que tem que ser logo no bar? Então, acho que a gente pode pensar nessas possibilidades. E sobre a minha experiência na pandemia, né, agora, eu acho que foi isso. Diminuiu muito mais o meu círculo. E eu acho que, principalmente, quando eu comecei a entrar mais nesse mundo psi, né, quando a gente virou estagiárias da Bia, eu percebi o quanto realmente meus ciclos diminuíram. Eu tenho as amigas mais da faculdade, que eu convivo diariamente, né, assim. Inclusive, tem uma amiga que a gente estudou vários semestres na mesma sala, e a gente sentava sempre nos mesmos lugares, tinha uma fileira entre a gente. A gente nunca se falou. Chegou a pandemia, eu falo com ela todos os dias. Mas eu acabei parando de ver como é que estava a vida de várias pessoas. Algumas eu dei um follow, algumas eu só silenciei o story. E aí, às vezes, eu fico muito nessa bolha de psis, todas respeitando o isolamento e tudo tranquilo. Só que, inclusive, as pessoas que eu mais falo diariamente são pessoas que eu nunca vi pessoalmente. A própria Elisa e a Bia, a gente demorou uns 5 meses para se conhecer pessoalmente. E aí, às vezes, eu entro no meu Instagram pessoal e é um choque, assim. E aí eu começo a olhar os stories e eu falo, não é possível, não é possível. Mas você falava tão mal do governo, você era a pessoa que, sabe, tava lá militando. E aí, de repente, um dia você posta story falando mal do presidente, que ele não liga pra pandemia. Outro dia você posta um story falando, nossa, ainda bem que a vacina chegou, tô doido pra receber a vacina. Mas no dia seguinte você já tá vivendo normal? Eu fico, gente, como que essa lógica funciona? Mas é aquilo, né? Acho que faz parte dessas nossas hipocrisias acho que a gente tem isso, né? Acho que as pessoas também que estão vivendo isso, elas não sei como que está sendo pessoalmente, assim. Eu também não atendo pessoas assim. Muito obrigada por ter clientes muito muito sensatas, assim. Mas eu percebo que acho que a gente está vivendo um momento conflituoso, assim, até pra gente identificar quem a gente está sendo é difícil, né? O que a gente defende, o que a gente não defende no meio disso? Até onde que vai? Eu acho que tem muito esse lugar da desculpa da saúde mental, né? Mas não sei como que tá sendo pessoalmente para cada um. Só que é isso, acho que a gente fica meio que, o que eu faço aqui? E até onde é a minha responsabilidade como amiga? Eu ouvi algumas pessoas também falando isso nas perguntas, né? E aí, a nossa primeira ouvinte, a Natália, vai compartilhar um pouquinho disso. E em seguida, a nossa segunda ouvinte, a Andressa, também vai continuar esse assunto que a gente está tratando. Eu acho que todos nós já tivemos aquela amizade que você jurava que ia levar pro resto da vida, mas que de alguma forma, às vezes você não sabe nem explicar o como e o porquê, aquela pessoa não faz mais parte, já se distanciou e você nunca mais viu, não conversou. Às vezes as amizades terminam por alguma discussão, pode ser um motivo banal que seja, mas que fere e você não consegue mais voltar ao que aquela amizade era. Às vezes é uma mudança de época, você muda, você amadurece, você conhece outras pessoas e aquela pessoa já não se encaixa mais. Vocês se distanciam e quando você se dá conta, você nunca mais pensou na pessoa, você nunca mais falou com ela. Eu já passei por vários fins de amizade ao longo da minha vida. Acho que principalmente no final do ensino fundamental para o médio, do médio para a faculdade, que você muda, a pessoa muda de escola, muda de contexto, muda de estado às vezes. E quando você se dá conta, você está ainda tentando manter uma conversa com ela, puxa papo às vezes,
tenta se reunir com a galera, mas não dá. Que honra participar do podcast de vocês e contribuir com uma história. Como o tema é fim de amizades, eu pensei, meu primeiro pensamento foi quando a gente sai do ensino médio ou da faculdade e começa outros caminhos de vida e a gente tem que lidar com os fins de amizade, né? Então, no meu caso, foram ambos. Eu me formei no ensino médio em Brasília e me mudei para os Estados Unidos para fazer faculdade e agora estou me formando lá e, enfim, não sei para onde estou indo agora, mas tive que lidar 2 vezes com esse fim de um ciclo, né, do ensino médio, da faculdade, que a gente acaba saindo e deixando amizades e, por mais que a gente permaneça na mesma cidade, às vezes a gente não permanece no mesmo grupo de amigos, a gente vai para cursos completamente diferentes na faculdade, não frequenta os mesmos lugares, então eu acho que lidar com esse esfriamento, né, das amizades tem sido uma questão interessante para mim. Eu percebi que isso começou a me incomodar quando eu sempre acompanhava a vida dos meus amigos pelas redes sociais, mas muitas vezes não interagia e sentia que estava próxima ali, por, né, estar sabendo o que está acontecendo através do Instagram, através das redes sociais, mas não me aproximava e aí quando surgiu a oportunidade de conversar, a gente percebe que a vida é muito além das redes sociais e que tinha muito mais acontecendo do que a gente conseguia ver e eu me sentia triste, né, de não estar ali com eles, de não estar sabendo o que estava acontecendo e tive que lidar com essa questão de muitas amizades acabam com a distância, com novos rumos. Estou interessada em saber como vai ser esse podcast, saber como que a gente pode lidar com isso, que eu ainda não aprendi. Mas queria compartilhar minha história com vocês e falar que admiro muito o trabalho de vocês. Ai, que maravilhosas! Eu gostei muito dos 2 relatos, né? Acho que dá pra desenvolver bastante essa conversa, porque é algo que a gente até começou a comentar no início do podcast, que é que as pessoas não falam muito sobre isso, né? Mas acontece. E tá presente, às vezes é uma briga, às vezes é um afastamento, às vezes é só um desentendimento mesmo. E aí a gente também pode falar que a gente teve mais um ouvinte que comentou um pouquinho sobre isso, que era de Campos, que ela falou como... ela também compartilhou como términos de amizade podem ser só distanciamentos e que as pessoas mudam de uma forma que talvez aquela amizade não caiba mais. Isso não significa que o carinho não acabou, mas que mesmo assim podemos nos sentir culpadas com aquela sensação de nossa, eu podia ter feito mais pra manter essa amizade. Perfeito o que você trouxe, Carol. Na verdade, o que eu queria trazer, assim, é muito que as meninas, as 3 falaram, né? Como um processo bem natural, na verdade, que faz parte da vida. Eu acho que quando a gente coloca esse processo também de fim, de recomeços, términos, enfim, inícios, como algo muito surpreendente, como algo que é irreal, que a gente tem que fazer aquela amizade da infância e viver para sempre, acho que a gente idealiza um pouco também as relações. E às vezes a gente pode acabar se prendendo a vínculos que não fazem mais sentido pra gente. E uma delas, acho que todas trouxeram de algum modo um pouco disso, assim, é que cada uma foi mudando ao longo da jornada delas, né? Então, o que faz sentido pra elas, por exemplo, no ensino fundamental, como elas falaram, no ensino médio já não faz, e tá tudo bem. As outras pessoas também não. Eu acho que também compreender isso de uma forma emocionalmente madura mesmo, que acontece esses ciclos, o luto pode vir, você pode ficar triste, você pode ficar irritado, você pode brigar, você pode ficar feliz, você pode também ficar totalmente apática, a situação faz parte, né? Isso tudo envolve, essas emoções envolvem. E eu acho que quando a gente lida com esses fins de uma forma mais leve, eu acho que de uma forma realmente que a gente resiliente, percebo que quando vem novas relações assim, a gente tem um nível de frustração melhor para lidar com as próximas relações, assim. Então, pelo que elas me falaram, foi isso, assim, acontece, teve o fim ali, teve... E sem essa romantização desses fins, né, daquele fim romântico, nossa, brigas, tretas e coisas assim, mas também sem aquele... faz parte da vida, não ligo pra essa relação é inútil. Não, foi importante para aquele momento, tudo bem, aquilo vai marcar a minha história. Depois quero até trazer um pouco disso na minha indicaçãozinha lá na frente do Fofoca de Banheiro, porque é um pouco disso, assim, acho que desse viver inícios e recomeços, né, e fins. Total, mas eu acho que, como eu comparei no início sobre relacionamentos amorosos, eu acho que vale também para relacionamentos de amizade. A gente não está acostumado a lidar com términos. Então, assim, várias pessoas, uma grande parte das pessoas lida com términos assim. Terminei meu namoro. Nunca mais quero ver essa pessoa na minha frente. Essa pessoa
foi escrota e eu quero apagar da minha vida. E não é assim, gente, sabe? Assim, não tem como você pegar uma borracha, apagar ali o último ano e tirar as coisas boas e ruins que aconteceram dentro daquele relacionamento. E a amizade é a mesma coisa, sabe? É aquela velha história. Não é porque terminou que não valeu, que vocês não tiveram momentos bons e tal. E isso também vale para amizade. E como a gente não fala muito sobre términos de amizade, eu acho que a gente às vezes esquece isso. Principalmente quando houve uma grande briga, que não foi, né, essas separações naturais de fases da vida. Então é isso, assim, gente. Terminar um relacionamento, seja qualquer que seja, faz parte da vida. E assim, eu acho que vai muito com a questão da gente entender que relacionamentos também podem mudar. Um distanciamento não significa também um fim. Eu fiquei pensando muito nisso com o áudio da Andressa, porque a Andressa é minha amiga, gente. E aí, passamos totalmente por isso, nos conhecemos no ensino médio, aquele terceirão para a vida toda. Uma semana depois já está cada um na sua vida. E aí, a gente brinca que um dos meus hobbies favoritos é eu e a Andressa, às vezes a gente passa uns 3 meses sem se falar e de repente ela me atualiza da vida toda dela. Eu atualizo ela da minha vida toda, a gente passa tipo umas 2, 3 horas em chamada e depois a gente fala, ok, até a próxima. Porque é isso, são 2 pessoas muito ocupadas com rotinas cheias de coisa, com horários diferentes. E a gente só entendeu que mudou o vínculo, mudou a forma do laço. E quando ela vem para o Brasil, a gente continua com aquela amizade, a gente se vê, a gente passa mais tempo juntas. Mas que a gente precisa entender como laços podem mudar. Assim como a gente tem amigas que a gente convivia diariamente, a gente super tem um carinho muito grande ainda. Mas só são amizades que as 2 pessoas se desenvolveram para caminhos diferentes. O que não significa também que a gente não sinta saudade. Mas é entender que a gente tá num momento diferente. Eu acho que, assim, até, gente, eu sempre falo, eu tenho brincado ultimamente que eu faço terapia há muitos anos, amo, assim, não deixo de fazer, mas eu falo que toda conversa que eu tenho, por exemplo, eu fui na minha nutricionista, é uma grande sessão de terapia. Eu fiz o adestramento das minhas cachorras, é uma outra sessão de terapia. Então, esse podcast pra mim, gente, vai ser uma sessão de terapia, tá? A terapia extra da semana. Mas o que eu ia falar é que eu acho que tem 2 coisas diferentes. Quando, por exemplo, teve esse distanciamento que sua amiga não mora mais aqui, vocês já estão acostumados, vocês não se veem toda semana, vocês não se veem às vezes nem uma vez por ano e tudo, então assim, é uma coisa natural. Eu tenho uma grande amiga que mora em Israel há anos e eu fiquei, sei lá, acho que 2 anos sem ver ela, e ela veio e já tem mais 1 ano e meio, converso com ela 1, 2 vezes por mês e tá tudo bem. Agora, eu tenho uma grande amiga que na pandemia ela se fechou. E é uma pessoa que eu conversava todos os dias. E aí, de repente, passa 1, 2 meses sem ver ela. Então, assim, a forma como eu lido com a distância dessa amizade da amiga de Israel e como eu lido com essa outra são diferentes. Porque eu acho que isso. Tinham expectativas diferentes por trás. Eu acho que é um pouco isso também. Então, assim, a gente fala, tá tudo bem, amizades mudam e tudo, mas aí quando é com a gente, nem sempre a gente consegue lidar dessa forma mais tranquila, né? Eu acho que é exatamente isso, que a gente precisa também entender, assim como a gente fala que nas relações saudáveis, relacionamento amoroso, a gente precisa entender o que faz sentido pra gente e o que não faz, acho que a gente também tem que pensar isso nas relações de amizade. Então, a gente cria expectativas, a gente tem necessidades dentro daquele laço. E a gente também tem os lugares que a gente pode flexibilizar. Mas a gente tem expectativas, como em toda relação. E aí, o quanto a gente precisa ter esse olhar mesmo de até que ponto a gente chegou no nosso limite. Ou até que ponto a gente se frustrou nessa amizade. E isso que você falou, acho que vocês 2 falaram, Júlia e Carol, me vem muito a ideia disso, assim, desse lugar
que eu acho que tem a ver muito com a nossa geração. Assim, a ideia de querer tudo muito certo, um lugar muito... Acho que a gente tem tanta informação, tanta coisa na nossa mão, tudo tão rápido, que a gente quer ter certeza de tudo. E aí a gente vem numa fase, assim, enfim, situações do cotidiano também, questões pessoais que fazem que eu acho que a gente fique muito ansiosa para as coisas. E aí, para lidar com a ansiedade, uma forma meio de proteção mesmo, a gente quer ter certeza de tudo. E aí, a gente criando essas certezas, a gente vai criando, às vezes, expectativas muito rígidas. E nessa rigidez, a gente pensa, a minha amiga é desse jeito, então eu espero isso dela. E ela vai ter que cumprir com isso. Eu acho que às vezes a gente até desumaniza essa outra pessoa. E as pessoas também desumanizam a gente. E não percebem que a gente também tá nesse movimento como todo mundo, né? E aí eu penso muito no que as meninas foram trazendo, assim, as outras ouvintes, sobre esse lugar de se sentirem culpadas até. E isso é uma questão muito simbólica pra gente como mulher, né? Que a culpa, a gente sempre tem que estar em relação, tem que estar cuidando das relações. Valesca Zanello, que teve no nosso podcast da temporada passada, trouxe muito isso, né, desse lugar relacional, traz muito isso nas pesquisas dela. E quando várias ouvintes falam, nossa, até as amizades me trazem essa culpa, que eu me sinto responsabilizada por nutrir uma amizade que às vezes nem faz sentido, eu acho que isso aí é um lugar de alerta pra gente trazer e pra gente comentar. Elisa, quer trazer um pouquinho do que as meninas falaram? Sim, eu vou trazer o áudio agora da nossa ouvinte, Alana. Vamos ver o que ela tem para compartilhar conosco. Olá, pra mim é bem difícil porque eu tenho um grau leve de autismo e às vezes eu sinto que quando eu fico longe das pessoas, eu me desconecto um pouco delas. E aí é meio difícil voltar de novo ou criar novos laços pra mim. Eu não gosto muito de mudanças, né? Então às vezes é meio solitário. Mas eu tenho tentado fazer minha parte, conhecer pessoas novas, conversar com pessoas legais assim, feito você e as outras meninas também, a Elisa, a Carol, que são ótimas. E eu acho que a gentileza nesses últimos tempos que a gente tem vivido é de fato revolucionária, né? Dá uma esperança, assim, um carinho no coração. Mas assim como a Alana falou, a Isa e a Graziele também complementam nessa culpa que carrega nós mulheres, mas também que toca um pouco dela quando se trata de amizade. E como que essa cobrança nas nossas relações é muito importante pra gente prestar atenção quanto vale a pena estar nela, pertencer. E a gente até falou isso um pouco nos blocos passados, e enquanto as meninas foram falando, eu fui lembrando da minha vida, tô igual a Júlia, já vai ser uma sessão de terapia isso. Então, assim, é muito engraçado porque a gente esquece que a gente pode escolher. E que tudo bem, a pessoa muda, a gente muda, as relações acabam. Mas quando acontece com a gente, é muito esquisito e dói muito. E como não é um término de um relacionamento, não tem toda aquele Hollywood, né? De, ai meu Deus, terminei. É uma amizade, ué, como assim? Você só terminou uma amizade, tá tudo bem. E por muito tempo eu achava que esse negócio de não sou mais sua amiga era muito coisa infantil, era de criança mesmo. Então eu nunca me permiti deixar de ser amiga de alguém. Pra mim, um afastamento era uma coisa normal, mas eu nunca deixei de ser amiga de alguém. Até essa pandemia, onde tudo aconteceu. E assim, tive meu primeiro término de amizade, foi algo avassalador, bem hollywoodiano mesmo. E doeu muito. E aí, quando doeu, falei, nossa, esse negócio é sério, né? Gente, alguém tem que estudar isso. Meu Deus. E aí, inclusive, as duas ouvintes comentaram um pouquinho da experiência delas. Que a Isa Chaves falou que ela às vezes sente muito que ela se doa demais nas amizades e ela não tem ninguém pra lá com ela quando ela precisa. Então, quanto isso não é recíproco, e às vezes ela até se sente culpada por ter essa necessidade e às vezes demandar que os amigos dela estejam lá pra ela e ela não ter esse apoio. E a Graziele também falou de como ela tem se afastado de algumas pessoas porque é outra dinâmica. Às vezes ela se sente muito cobrada pelas amizades, mesmo ela falando que ela tá sem energia, que ela tá no momento, assim, estamos todas exaustas, né? Mas as pessoas continuam demandando dela essa presença e que ela, nesse momento, ela não consegue dar. Cara, eu acho que é isso, assim, a gente tem que, todo relacionamento precisa, você dá e você recebe. Se não tiver troca, aí tem um problema. Mas, nesse momento que a gente está vivendo, a gente precisa compreender um pouco mais e ser um pouco mais solidário com as pessoas e com o que cada um tá passando. Porque tá difícil para mim, tá difícil para você, tá difícil para todo mundo.
Então, assim, eu já fui cobrada algumas vezes nessa pandemia. Nossa, você tá sumida. Nossa, vamos conversar. E aí eu falei, cara, não, eu não consigo agora. E eu também já fui a pessoa que cobrou. Porque, poxa, tem quanto tempo a gente não se fala? E aí é isso, a gente não sabe quando isso vai acabar, tem mais de um ano. Então, né, será que quando voltar a vida normal, a amizade vai voltar? Eu duvido muito, porque a gente mudou, né? A gente tá num período de mudança, assim, no nível hard. E quando vocês foram trazendo isso, né, e as mulheres de voz também que complementaram, trouxeram as experiências delas, eu penso muito na questão da comunicação. O quanto que a gente não aprende a se comunicar de forma assertiva, né? Porque fica quase meio que uma acusação. Ah, eu não dou muito, eu não tô lá tão presente, por que você não tá aqui? Então fica realmente um lugar de cobranças e não um espaço de, olha, eu, Bianca, sinto saudade de você, da sua presença. Não, é porque você não tá aqui. O que está acontecendo com você? Fica um lugar ali que a pessoa se sente acuada. Da mesma forma que as pessoas não me trazem tudo. Não me entregam isso. Mas você chegou a comunicar. Então, acho que é bem complexo isso, né? Que nem a Júlia falou. A gente vive essa dualidade de, às vezes, eu sinto falta, às vezes eu que dou essa falta, né? Trago essa falta para essa outra pessoa. E quando a gente tenta, assim, um lugar bem ideal, porque nem sempre a gente vai conseguir trazer essa questão da comunicação assertiva, mas quando a gente consegue, acho que colocar ela se responsabilizando pelos nossos sentimentos sobre aquela situação, fica um espaço, acho que mais leve e para as pessoas se colocarem e falarem, poxa, eu não tô dando conta hoje, mas assim, posso tentar amanhã, mas hoje não vai dar. E eu espero que você compreenda. E eu acho que é um lugar também de trazer sugestões. Ah, olha, pra minha amiga não funciona muito, que nem a Carol falou, videochamada não funciona, mas o áudio funciona. Até onde que eu consigo também flexibilizar para ter isso? E também eu penso muito numa questão de colocar, eu sempre explico isso para os meus clientes, é importante que a gente entenda que nem todo mundo que a gente se relaciona tá no mesmo ciclo. Então, a gente tem que se colocar sempre ali, no centro do ciclo, porque não vai dar para desenhar aqui, gente, porque eu desenho isso para meus clientes, sempre mostro o desenho. Mas tenta imaginar aí, tem um círculo gigante. Dentro deles tem várias areazinhas. O meio é você. Vão ter alguns que vão estar mais próximos a você, e aí esse você vai entregar X e vai estar recebendo, esperando que você receba X. Vai ter um ciclo que vai estar um pouquinho mais afastado. Você vai dar menos que X e também espera-se que você receba menos que X. E assim você vai regulando as suas expectativas também. E vai comunicando isso para as pessoas. Você não precisa falar, né? Você está no ciclo tal. Mas aí fica uma coisa mais visual, eu acho que para você entender que nem todo mundo precisa te entregar tudo ali, e nem você precisa entregar tudo para todo mundo de todos os ciclos, porque senão fica essa cobrança de sempre fazer tudo, que a gente já fala demais aqui no podcast, né? A gente não precisa dar conta de tudo, nem as pessoas precisam dar conta de tudo. E de volta a dizer, acho que se torna desumano, assim, a gente desumaniza tanto a gente quanto a outra pessoa. E achei muito legal o que a Lana falou, né? Esse lugar de trazer mais carinho, encontrar pessoas que façam sentido pra gente, entender que nem a Carol falou, que não precisa se pôr o fim ali pro término e acabou, nada vai mudar. Não, as coisas acontecem, são cíclicas, né? Faz parte. Eu acho que quando a gente faz essa comunicação e esses espaços de tentar regular as expectativas, pode ser que fique menos frustrante. Mas, de novo, sem tantas fórmulas, assim, é um lugar muito de tentativa, porque cada relação vai ser tão pessoal. Então, acho que o que elas trouxeram é muito isso, de talvez não ter nem certo nem errado. Assim, a gente não sabe como que tá sendo essas relações. E vale esse respeito. E, como a Júlia tinha falado também, né? De, poxa, não é porque agora não tá fácil que toda a história se anula. Então, vamos compreender que estamos vivendo um momento difícil, que essa relação também já fez bem, que agora pode não fazer sentido, mas não precisa ser o ponto final total, né? É, total. Eu até lembrei de uma situação que aconteceu agora no início do ano. Eu tenho uma amiga de muitos anos, da época de colégio. Ela já morou em São Paulo, morou nos Estados Unidos, enfim. Então, é uma pessoa que eu não vejo tanto, mas é uma das minhas melhores amigas. E aí, no final de janeiro, o pai dela faleceu. Além de tudo que tá acontecendo, o pai dela faleceu. E eu lembro que eu fiquei muito desesperada, porque eu queria falar com ela.
Eu queria falar com ela de todo jeito. Eu liguei, mandava mensagem, e eu não tinha resposta. E aquilo foi me deixando muito, muito, muito ansiosa e tudo. E aí até o momento que eu parei e pensei assim, Júlia, peraí, vamos lá. Você falar com ela, é claro que eu queria estar ali, acolher ela. Se não fosse a pandemia, eu tava... o pai dela não morava aqui em BH, morava em outra cidade. Eu estaria lá, mas eu não posso. A forma que eu posso acolher ela nesse momento é falando com ela. Mas ela não quer falar comigo. Ela não dá conta. E aí, nesse meio tempo, eu fui conversando com pessoas que estavam com ela. E aí eu falei assim, não, eu preciso dar do tempo dela. Porque eu preciso respeitar o espaço dela. E é isso, assim. E aí, depois de um tempo, consegui falar com ela. E é isso, né? A pandemia dificultou muito isso. Então, às vezes, a gente... a pessoa que some do Instagram, por exemplo, aí parece que a pessoa sumiu da vida, mas porque é o único lugar onde a gente sabe da vida da pessoa, né? Então é isso, assim, é muito complexo, mas eu acho que é isso, você respeitar o espaço do outro e também se respeitar, né? Com certeza. Eu acho também que é muito o que a Bia estava falando sobre a comunicação. Porque eu acho que às vezes, né, como mulheres já na sociedade, a gente tá muito acostumada a não poder falar do nosso sentimento, né? Tem aquela questão da mulher louca, da mulher que é muito emocionada. E às vezes a gente acaba se fechando. Então, acho que as meninas acompanharam um pouquinho isso. Mas eu já tive muitos ciclos de amizade que eu precisei trabalhar na terapia, que eu precisava comunicar pra pessoa como eu tava me sentindo. Porque às vezes a gente fica, mas ela me entende, mas é minha amiga há anos, mas ela devia saber que eu preciso disso. Mas o quanto a gente está comunicando que a gente precisa disso? O quanto a gente está falando, olha, pra mim é necessário isso. E se a pessoa não consegue dar aquilo, a gente comunicar, a gente conversar e ver qual é o meio termo ali, para que essa relação faça sentido para as duas pessoas. Mas eu acho que também a gente precisa se colocar às vezes nesse lugar de, eu cobrei, eu não me senti apoiada nesse momento. Mas eu posso supor que aquela pessoa sabia que nesse momento eu precisava que ela me apoiasse? Porque nem sempre a gente coloca. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que pra mim eu sempre falo, não, tá tudo bem. E aí eu sumo quando tá acontecendo alguma coisa que eu não consigo lidar e a pessoa não sabe. Tipo, pra pessoa eu só tô no meu tempo. E aí eu preciso, às vezes, ter esse toque de, olha, tô precisando de um apoio aqui. Você pode, sei lá, me ligar? Você pode, vamos ver um filme? Então acho que a gente precisa ter esse olharzinho de vez em quando. Claro que, né, respeitando nossos limites. Sabe quem me lembrou? Da Juliette, do BBB. Que, assim, o pessoal até chamava ela de Euliette. Por quê? Porque ela fazia isso de falar, gente, eu estou me sentindo assim. Eu gostaria de conversar com você. E as pessoas acham um absurdo. Como assim ela quer conversar comigo? Não, só não quero conversar. Mas ela tem aquilo ali de falar, vamos resolver as coisas, vamos fechar as coisas, né? E eu acho que assim, a gente tá tão acostumado, que nem você falou, Carol, assim, de... Não quero dar trabalho pra pessoa... Eu ouço isso na terapia diariamente. Não quero dar trabalho pra minha amiga. Ai, não, mas se eu falar isso... Poxa, tá todo mundo vendo, sabe, o seu dia difícil. Só que, às vezes, você se colocar nesse lugar de vulnerabilidade é a possibilidade também da tua amiga se colocar nesse lugar de vulnerabilidade. Às vezes, as duas estão sofrendo distantes ali, porque ninguém quer prejudicar a outra. Só que, na verdade, aquele lugar de uma rede de apoio seria fundamental. Então, acho que fica muito esses ditos e não ditos aí que seria importante, né? Sim, e eu acho que também, nisso que a Carol falou, é importante a gente entender como funciona cada relação. Porque a mesma relação que eu tenho com a Carol não é a relação que eu tenho com uma amiga minha de mais tempo, ou uma amiga que eu acabei de conhecer. E às vezes as expectativas colocadas são as mesmas. E assim, isso aconteceu comigo. E é um processo que eu tive que desconstruir muito dentro de mim, porque pra mim amiga era tudo amiga. Todas assim, enfileiradas juntinhas. Só que não é. Então assim, eu percebi que tem amigas que, se eu quiser conversar sobre a fofoca do BBB, elas vão estar lá. E aí tem amiga que, se eu precisar desabafar, elas vão estar lá. Mas eu querer depositar a mesma expectativa de quando eu estiver triste, estiver precisando conversar, na amiga que gosta de fofocar, de estar sempre antenada nas informações, e a mesma amiga que está lá pra mim nesse momento, são coisas diferentes. Então não seria justo nem comigo, nem com elas depositar a mesma expectativa e querer a mesma coisa que as duas, né? E às vezes não é nem por maldade, é que a pessoa realmente não tem muita coisa pra falar. É aquela amiga que vai sentar pra você e vai falar... Vai ficar tudo bem, amiga. Vai passar. Ai, tá cada um vivendo, sabe? Tá tão difícil, né?
Eu até brinquei assim, se tá difícil pra gente que é psicóloga, assim, às vezes os clientes olham e eu fico só assim, elas ficam, nossa, não tem nem que você falar, né? Eu fico, não, eu só vou ficar balançando a cabeça assim. Tá difícil. Então, assim, quem dirá outras pessoas, né? Não, minha psicóloga fala que ela faz a terapia dela e entre cada paciente ela respira ali, entra ali, porque senão a coisa, gente, eu falo assim, ela chama Renata, eu falo, Renata, você deve estar nadando no dinheiro, mulher, porque assim, todo mundo precisa de um psicólogo. E ela tá assim, atendendo de segunda a segunda. Eu falo brincando, mas é isso mesmo, gente. Terapia. E o pior de tudo é isso, assim, é que Renata e várias outras psicólogas devem estar que nem eu, usando todo esse dinheiro para a própria saúde mental que tá sofrendo. Então, assim, é meio que se retroalimenta esse valor. Gente, péssimo. Sério, eu até postei ontem no Instagram, ontem antes dessa gravação. Eu tenho saúde mental para ajudar a saúde mental de outras pessoas. E aí algumas clientes falaram, não, você tá ajudando, fica tranquila. Eu falei, sabe, até elas estão me terapeutizando, assim, estão me mandando mensagens de afeto, assim, porque tá difícil para todo mundo. Então, acho que é isso. Vamos com calma também nessas expectativas, porque tá tão duro. Então, vale trazer isso. E pensando até, né, no que a gente tá falando sobre dificuldades nas relações, acho que o último bloco já a gente vai estar falando sobre amizades tóxicas, se a gente pode falar assim, né? Tá tão na moda falar sobre tóxicas. Ai, menina. Sim. Aqui, a sessão de terapia aqui, gente. Nossa. E aí, a gente tem as nossas ouvintes Carla, Luiz e Tuane, que elas comentaram sobre como relacionamentos podem ser tóxicos e a gente tem que pensar nisso nas amizades. Então, vão ter aquelas amizades que às vezes são aquelas pessoas que vivem falando da gente, então que parece que tudo, bem a Juliette mesmo, tudo que a gente faz, a pessoa vai lá e comenta alguma coisa. As amizades que às vezes parecem que não nos aceitam e a gente se sente julgada e até envergonhada às vezes. E o quanto a gente pode ter essas amizades que fazem mal, mas nem sempre a gente consegue perceber isso e aceitar isso e conseguir colocar um ponto final. E também o quanto às vezes esse ponto final pode ser traumático nessas amizades. Então, que a gente precisa... As duas meninas, a Carla e a Tuane, até comentaram que é bem um relacionamento amoroso mesmo. A gente termina e pode ser tóxico. Só que também pode gerar muita frustração, porque é aquilo, né? Tinha uma expectativa dali. Se a gente tá falando de uma amizade, a gente queria que fosse uma amizade muito boa, né? Não, eu ia falar, sabe? Porque lembrou aquela frase assim, gente, esqueci aquele, tipo, tendo um amigo desse, nem preciso ter inimigo. Como que é essa frase que as pessoas falam? Uma amiga dessa eu nem preciso de inimiga. Gente, tem umas amizades que... E aí, Elisa, o que você ia trazer? Vocês têm amizades tóxicas ou já tiveram? O esposo aqui. Marcos, corta essa parte, fala. Não, mas assim... Aí, do nada, Elisa fala, a Bia é uma chefe. Na verdade, a Bianca e a Carol... Na verdade, a Elisa, ela é a única parte boa da equipe, gente. Credo. Mas eu acho que é isso. Ninguém começa uma amizade pensando que vai dar ruim no final, né? Então, assim, ela se torna tóxica no meio do caminho. Ou ela desde o começo e a gente fala que é porque tá no início mesmo e a gente não conhece o suficiente. Acho que todo mundo já teve uma experiência, ou tem uma experiência, com uma amizade meio tóxica. E é meio ruim a gente falar sobre isso porque a gente não sabe onde isso toca na pessoa que a gente tá relacionando, né? Porque, na maioria das vezes, pra mim é tudo sessão de terapia, sabe? Vai na terapia, encaminha lá direitinho, que você vai resolver isso. Só que muitas das vezes é depositado uma expectativa na gente, uma cobrança, e é algo frustrante. Eu nunca tive assim, mentira, já tive assim, mas já tive algumas amizades tóxicas, só que na maioria das vezes eu tenho isso, tipo, não vou soltar a mão de ninguém. E assim, hoje eu vejo que é uma coisa muito minha, assim, eu vou ser amiga da pessoa, eu vou ser amiga da pessoa, não vou ser coleguinha, eu vou ser amiga. E isso me faz mal, porque nós mulheres passamos por isso, né, tipo, não falar não. E aí eu fui percebendo que muitas das minhas amizades que me faziam mal, hoje não fazem mais. Porque elas também foram percebendo isso e a gente cresceu juntas. Então não foi tipo, a gente se separou e aí vamos ver o que dá. Não, a gente cresceu juntas. Então teve um amadurecimento das duas partes. E é muito legal. Tipo, hoje eu vejo uma das minhas melhores amigas, a gente conversa, ela fala, nossa, a gente era tipo a Serena e a Blair, né? A gente fala, péssima.
Mas hoje é uma amizade super saudável. Elisa, enquanto você não solta a mão de ninguém, eu soltei a mão de muita gente. Eu soltei, porque não tinha como. E a gente já traz muito essa questão, por exemplo, do gaslighting, eu já expliquei lá no meu Instagram, acho que já falei de algum modo aqui no podcast, mas isso também rola em relação entre amizade. Gaslight, pra quem não conhece, sim, é esse lugar da pessoa manipular a gente de um modo que faz com que a gente ache que a gente é louca, assim, nossa, não tô percebendo, será que isso aconteceu? E aí eu vou dar um breve histórico, assim, pra vocês de como que veio esse gaslighting, essa violência psicológica, porque vem de um espaço, assim, de um filme que se chama Gaslight, que é de um cara que vai tentando convencer a mulher que ela é louca, que o que ela tá vendo ali não existe, enfim, tem toda uma história por trás. No fim, ele consegue internar ela, mas dá toda uma confusão lá. Fizeram até uma releitura. Isso também acontece em amizades. Que a gente fala, pera, tem uma coisa de estranha. Será que tem mesmo? A gente sente aquilo ali. E aí, não, coisa da sua cabeça, como assim? E agora, as meninas sabem, assim, isso já trabalhei muito na terapia, então agora estou bem elaborada e resolvida. Mas quando eu comecei a investir em outras coisas, nas redes sociais e coisas assim, em outras coisas para além da psicoterapia, assim, ficar entregando meu cartãozinho por aí, vários colegas, principalmente homens, ficavam questionando se eu podia mesmo fazer isso, perguntavam se eu tinha esse conhecimento para poder dividir. Eles perguntavam e pediam para eu explicar para eles por mensagem, assim. E tipo assim, só estou curioso, como se fosse curiosidade, mas me conta, o que é isso que você está fazendo? Tem certeza que é isso? Porque assim, eu nunca estudei, mas eu fiz já uns 3 cursos sobre isso. Caramba! Já fiz, posso falar. E aí depois quando eu peguei me coloquei, no início eu me sentia muito mal, porque eu ficava, parecia que toda hora eu tinha que ficar justificando as coisas que eu tava fazendo. E aí algumas pessoas me colocaram nesse lugar de, mas Bia, se você fizer, você não pode pegar e sair do grupo desse jeito, você não pode ficar triste com isso, porque se você fizer isso, vai estragar a relação de todos os outros amigos. Eu falava, mas gente, eu não sou responsável por todas essas amizades, sabe? Não é a minha responsabilidade de nutrir, ser o centro disso aí. E quando eu fui entendendo tudo isso, assim, foi um lugar de, eu não tô louca, né? Que é o que tem muita essa questão do gaslight. Eu não tô surtando, não sou essa que colocam muito isso na gente como mulher, assim, você tá exagerando. Não, tô sentindo e as pessoas estão fazendo isso. E quando eu contava para as outras pessoas, as pessoas falavam assim, nossa, Bia, mas isso não tá certo, né? E eu, né? Verdade. Tipo, já tive amigas que fizeram o inferno, assim, da minha vida na faculdade. Eu falava, gente, que isso, é super tranquilo. E aí as pessoas, não tá tranquilo. Assim, quem vem de fora fala assim, não tá tudo bem. E a gente que tá vivendo vai passando pano. Hoje em dia, amadureci muito e larguei a mão mesmo. Então, Elisa, não sei. Avalia isso, não larga a mão. Pra quem não sabe, antes eu era cliente da Bia. E aí foi uma das coisas que eu trabalhei na terapia na época. Porque eu sempre tive uma visão muito assim, gente, mas tadinha da pessoa, tá fazendo isso, mas é porque, né, ela tem problema e tal, a gente tem que acolher, né? Tem que cuidar. Ela tá passando por umas dificuldades. E aí era uma coisa que a gente conversava, tipo, todo mundo tá passando por dificuldades. E aí, não sei se foi assim com vocês também, meninas, mas meus pais, eles sempre me alertavam muito, tipo, Elisa, tá te fazendo mal? Elisa, isso daqui não tá certo. Só que, gente, pai, a gente fala, não é nada não, bobeira. Só que eu tenho uma amiga que é muito sábia, assim, ela, pra mim, tá anos-luz lá, tá evoluída. E ela falou um dia pra mim, muito delicada, falou, Elisa, só existe um esperto porque tem um trouxa. Aí eu falei, meu Deus, Ana, será? Aí ela falou, Elisa, pensa aí. E aí eu falei, caraca, é verdade, né? Até que ponto você faz isso pra agradar as pessoas, até que ponto você faz isso pra estar pertencente a algo que não te faz bem. Gente, é engraçado porque minha mãe é a pessoa, vamos resolver conflitos, a gente não precisa ficar brigado. E aí eu lembro, minha história de amizades tóxicas começou quando eu tinha uns 10 anos. Eu tenho uma amiga, né, na época a gente era criança, e aí a gente tinha uma rivalidade, assim, pelos grupinhos, a gente falava que, mudou, tal pessoa é falsa, e aí a gente tinha um momento muito amigas e tinha um momento a gente ia parar na coordenação, porque tu tava brigando, assim, não era de bater, mas era, sabe, brigando de verdade. Ela escreveu no banco da quadra de esportes da escola que eu era feia, coisas bem traumáticas na infância. E aí a gente se afastou, né? E aí, depois disso, eu fiquei com muita raiva dela. Eu também falava, tipo, nossa, ela é falsa, ela é isso. Então, acabou que ela foi tóxica pra mim e eu fui tóxica pra ela. E minha mãe sempre falava, minha mãe ia na escola, tirava foto dela, ela falava, filha, se resolve com ela, vou até falar o nome dela aqui, se resolve com a Bia. E aí passou um tempo
E foi muito esse processo de as duas se desculparem. E antes eu não reconhecia que eu tinha feito mal pra ela. Eu só via o meu lado. E aí depois a gente teve esse momento, eu pedi desculpa pra ela. E hoje a gente tem uma relação muito mais saudável, mas demorou anos pra gente ter esse amadurecimento de... Olha, a gente se fez mal, a gente era criança, mas nada disso justifica. E aí hoje eu sinto que foi muito uma caminhada tipo a da Elisa, assim, de perceber. Eu tenho uma amizade que eu já falei, inclusive pras meninas, que era uma pessoa que só me procurava quando tava mal. E se eu tivesse mal, eu procurava ela, e aí o que eu tava mal virava dela. Então ela só falava dela, e assim, eu nunca me sentia apoiada, mas eu ficava, é da minha cabeça, né? Mas é porque ela realmente tá passando por muitos momentos difíceis. Até que uma vez, o namorado dela ligou pra mim e falou, então, a gente terminou, então ela vai te procurar, né? Porque é assim que acontece. Então eu já tô te avisando. E eu fiquei, gente, então não é coisa da minha cabeça. As outras pessoas estão percebendo que é só nesse momento que a gente é amiga. E pra mim foi muito difícil, porque eu ficava muito... mas será que eu não tô sendo egoísta? Será que não é melhor eu conversar com ela? Mas é o momento dela. E assim, a gente também precisa se cuidar, né? A gente também precisa ver o quanto aquilo... Às vezes, realmente, a pessoa vai te procurar muito mais pra falar dela e você não procura ela pra isso. Mas assim, se tá te incomodando, se tá te fazendo mal, por que a gente sempre fica colocando o outro como em primeiro lugar e a gente fica ocultando esses nossos sentimentos, sabe? Bem sessão de terapia mesmo. Olha, eu tô sentindo isso tá me incomodando. E por que eu não posso sair dessa relação? Não precisa brigar com a pessoa, mas a gente pode escolher terminar ciclos. Eu acho que assim, a história do ninguém larga a mão de ninguém é muito bonito na teoria, mas assim, você não pode largar primeiro a sua mão, né, querida? Vamos lá, vamos pensar nisso. Porque realmente, assim, eu já tive amizades tóxicas e já fui a pessoa tóxica, igual a Carol falou. E foi, assim, um momento que eu não percebi. Até que eu percebi, falei, putz, velho, como que eu fiz isso com essa pessoa? Mas quando eu percebi que eu estava dentro de uma amizade tóxica e a pessoa estava sendo tóxica comigo, eu sempre fui muito, muito boazinha, sabe? E eu era muito isso, não, todo mundo é meu amigo, nananã. E eu era feita de trouxa várias vezes. Até que o momento que eu olhei e falei, gente, não. Foi quando eu consegui falar não pela primeira vez, e eu lembro muito desse dia, gente. Eu sempre dirigia, eu sempre saía à noite de carro e tal. E assim, eu morava numa ponta da cidade e eu atravessava a cidade inteira para deixar os amigos. Não, tudo bem, de madrugada. E aí, teve um dia que eu falei, não, vou pra casa. Aí um amigo meu falou assim, me deixa em casa, na outra ponta. Aí eu cheguei e falei, não. Aí ele se assustou, tipo, não? Não. Então, assim, eu nunca vou esquecer desse dia, porque eu consegui falar não, e aí eu consegui estabelecer um limite. Que eu acho que é o que às vezes falta nesse tipo de relacionamento. Claro que assim, existem pessoas, nem sei se pode falar desse jeito, tá? Mas existem pessoas escrotas. São pessoas escrotas. Não é porque a amizade é tóxica, não. Essa pessoa não é uma boa pessoa. Aí é outra história. Mas existe também aquela pessoa que de fato, tipo, te demanda mais e às vezes você não consegue estabelecer esse limite. E aí ela vai pedindo, você vai dar e continua, né? E é isso, assim, pra mim, a partir do momento que eu aprendi que existe esse limite e que ele precisa ser colocado, eu acho que eu consegui fazer com que minhas amizades fossem mais saudáveis, tanto pra mim quanto pras pessoas, sabe? E, Júlia, nisso que você tá falando, é importante a gente lembrar também que as amizades que meio tóxicas, né, as amizades que não são saudáveis, elas prejudicam não só a relação amizade, mas nós mesmos, né, como indivíduos. Então, eu lembro que tem amigas minhas que, no momento, estavam me fazendo muito mal,
que elas viravam pra mim e ela reclamava do meu jeito de ser. Então, tipo, mas você é muito infantil porque você gosta de coisas da Disney. Eu falei, meu Deus, eu não posso mais gostar da Disney. Ela falava, não, porque gente, falaram isso pra mim, que eu nunca fui muito boa em exatas, né? E aí, no ensino médio, me lasquei. E aí, minha amiga era muito boa, era super nerd e tal. E ela falou, não, porque você é a bonita e comunicativa. E eu sou inteligente. Aí eu falei, mas eu não conseguia falar. Aí eu falei, mas amiga, como assim? Ela, não, é porque é isso, sabe? Parece que a gente tá o tempo inteiro competindo. E, gente, eu sou uma pessoa extremamente competitiva, as meninas sabem. Só que nisso eu nunca tinha visto competição. E acho que é aí que foi o estralo da competição que ativou em mim. Ela falou, nossa, mas parece que a gente tá o tempo inteiro competindo. Eu falei, a gente tá? Ela, mas não é uma competição, tipo, de nota e tal. É pra ver quem tem uma vida melhor que o outro. Eu falei, mas eu não quero ter essa vida. Tá tudo bem, eu não quero ter essa vida. E aí cria essa rivalidade que eu falo, gente, de onde é que surgiu isso? E pra mim tava tudo bem, porque ela tava passando por um momento difícil. E aí a gente vira a chave e fala, mas me machucou. Se machucou, não é que tá tudo bem, né? Tipo, até que ponto eu preciso me machucar pra caber nessa relação? E eu acho que já contextualizando isso, a gente pode ir pro nosso Burn Book. Você quer falar alguma coisa? Não, eu ia falar, sabe o quê? Exatamente isso, Elisa. Vamos pro Burn Book. Burning Book. Porque você tem que ouvir o que a Elisa do futuro está falando. Você não viu o que a Júlia acabou de falar? Que ela disse os nãos? Tá, fica aí pra você, fica aí de dica. Assim, vários estudos, Júlia. Eu sempre explico para meus clientes, quando vocês começarem a colocar os limites de vocês vão ver, as pessoas ao redor vão estranhar e vão conscientemente ou inconscientemente tentar sabotar o processo. Vai fazer parte, já fiquem alerta sobre isso. Porque as pessoas estão tão acostumadas a criar essa expectativa de que você vai fazer tudo, que quando você quebra, as pessoas acham isso muito estranho. Então, inclusive, isso ia ser pro meu Bunny Book, que é aquilo que a gente quer queimar, que a gente não aguenta mais, assim. A gente vai estar gritando, que nem o Regina George escrevendo naquele Bunny Book, coisas que a gente não aguenta mais, sobre esses fins de amizade. Eu acho que o que a gente, no meu Bunny Book, que eu colocaria, seria esses fins de amizade, assim, que tudo é muito pesado, assim. Ai, nossa, que caos vira. E não uma coisa mais... faz parte do processo, assim. Entendo que alguns movimentos, alguns vínculos vão ter um fim mais trágico, se assim eu puder falar, do que outros. Mas eu vejo que tem algumas pessoas que parece que gostam de fomentar ali a coisa. Já encerrou, a gente já conversou, a gente já finalizou. Aí a pessoa, mas volta aquilo, e remoe aquilo de novo, traz de novo. Então, eu colocaria isso no Bunny Book dos fins de amizade, que são coisas que eu não aguento. Assim, eu não gosto muito desse drama. E olha que eu gosto do drama, mas não nesse nível, eu acho. E vocês, o que vocês colocariam no Bunny Book? Olha, eu confesso também que eu sou mó fã desse drama. Tanto é que aqui na porta do meu quarto tá escrito Drama Department. E aí eu tenho uma estrelinha também de Drama Queen. Adoro. Só que nisso, minha vida mesmo, as meninas sabem, sou uma pessoa que tenta sempre manter, na paz. Só que tem coisas que não dá pra manter na paz. E eu acho que é isso que tá no meu Burn Book. Esse negócio de sempre ter uma amizade super movimentada, que não precisa só tá tudo bem, vamos conversar, vamos ter um equilíbrio, mas sempre tem que ter, não, porque você é minha melhor amiga, declaração e questão, e aí você demonstra o quanto você ama. Não pode ser tipo, nossa amiga, eu tô com saudade, nossa amiga, vamos marcar uma videochamada? Ou mandar um docinho pra casa da pessoa, sabe? Tem que ter vários textões e essa obrigatoriedade, que nos relacionamentos amorosos a gente tem isso, né? Tipo, esses rituaizinhos e essas expectativas. Só que nas relações de amizade a gente também tem, a gente esquece, né? Então, aquela fotinha que a gente tem que postar, aquela mensagenzinha que a gente sempre tem que marcar. E acho que essa obrigatoriedade nas relações é o meu Burn Book. Não, amei, porque eu acho que é super o complemento do meu, assim, que é a comparação entre as amizades. Cara, é muito, muito, muito chato. E quando, assim, um amigo chega... Nossa, mas você mandou um presente pra fulano, por que você não mandou aqui pra casa também? Eu tava esperando. Cara, isso é muito chato. Cada amizade é uma amizade. Para de comparar, sabe? E é de nível e também de tipo, cara, eu não queria mandar pra você. Você quer que eu fale? Eu vou falar. Não queria. É isso. Ai, gente. E você, Carol? Inclusive, vou compartilhar aqui, né, que somos uma equipe de 3 pessoas. E assim, a Bia, por exemplo,
vive dando roupa pra Elisa, e aí, porque tem um estilo melhor que combina mais com ela, entendeu? Tô cobrando aqui. Gente, tô brincando. Carol, deixa de ser falsa. Eu trago bolsas pra essas duas, assim. Trago bolsas e falo assim, e aí, quem quer? Só que a Elisa, ela é mais ligeira que você, Carol. Aí você é boba, porque você fala assim, tudo bem, é a cara da Elisa mesmo, o mundo né? é dos espertos, né, Carol? É isso aí. Eu sou a trouxa e a Elisa é esperta. Elisa falando aí que ela é sempre da calma, a Elisa coloca a desavença nessa equipe. Carol, toda a agilidade que você tem pra resolver as coisas assim, eu tenho pra roupa. Por quê? A gente já conversou sobre isso. Não gosto de gastar meu dinheiro. Então, quando eu vejo assim, promoção, sale, deixa A Elisa comigo. faz assim, gente, é porque a Carol acabou de comprar uma roupa igual a essa, né, Bia? Podia ficar comigo essa, então. Porque a Elisa não compra nada. Elisa Aí não a compra Carol nada. consumista se lasca. E aí eu tô sempre gastando meu dinheiro. Carol, vamos lá. Pensa mais em você, cara. Larga essa mão aí. Vou largar a mão da Elisa. Olha que amizade tóxica, Carol, pelo amor de Deus. Mas, gente, o meu burn book vai ser aquelas frases bem de não posso incomodar. Então, como se a gente colocar nossos limites, fosse esse egoísmo, fosse, nossa, eu sou uma pessoa horrível. Quando eu tava pensando nesse burn book, eu até lembrei que teve uma época que eu tava assistindo lá a série Sex and the City. E aí a Carrie, né, a principal, gente, só que ela é muito tóxica, socorro. E aí tem um episódio em que ela tá com algumas questões financeiras, e aí ela vai fazer as contas, e aí ela gastou tudo com sapato, porque ela comprava, ela recebia e ela comprava sapatos de $400. Gente, dólar sempre foi muito caro, entendeu? E aí ela gastava o dinheiro dela todo, e aí não tava conseguindo pagar as contas. E aí ela foi falar com as amigas e era muito dinheiro que ela precisava. E aí 2 amigas dela falaram, não, a gente te empresta. São 4, né? E aí uma delas, que é a Charlotte, que é sempre a boazinha, é sempre a fofa, não falou nada. As outras eu te empresto, ela ficou caladíssima. E aí a Carrie ficou, nossa, mas como assim? Ela é tão boazinha, ela não vai me emprestar dinheiro. E a Charlotte falou, eu economizo meu dinheiro pra eu usar comigo. Eu não sou obrigada a te dar dinheiro porque você gastou em sapato, linda. Vai ter uma educação financeira, vai economizar seu dinheiro, tá demandando de mim isso por quê? Aí ela, É a aí Elisa. como se ela fosse ruim. É a Elisa. A Elisa é a Charlotte. Eu sou a Kelly? Não, eu tô falando que você economiza. Que economiza. É um pouquinho não, dos dois, que entendeu? Não, a Elisa é total uma amiga boazinha que todo mundo esperaria. E aí ele fala assim, então, mas eu tenho meu dinheiro economizado. Não, tanto é que eu amei esse burn book, porque aqui eu tenho o box de Sex and the City. Gente, eu amo essa série. Eu tenho também, eu amo. E no final do episódio, se eu não me engano, ela vende o anel de noivado dela, ou dá o que ela tinha terminado, e dá pra Carrie. pra Carrie, não é esse? Aham. Nossa, eu amei. E é muito isso, sabe? Limites. E já que a gente tá falando sobre mundo pop, acho que a gente pode ir pra esse quadro que a gente sempre traz algo do mundo pop, alguma referência, algo nesse sentido, que é o Fofoca de Banheiro. Fofoca de banheiro. Que a gente não fofoca só sobre homens, que a gente não fofoca só sobre pessoas e falando mal das coisas. A gente fofoca sobre conhecimento, indicações, enfim, o que vocês quiserem trazer aqui, uma grande curadoria. E eu gostaria de começar com um livro que eu estou lendo, que foi uma amiga psi que também falou que sim, tinha tudo a ver. E ele fala, na verdade, sobre morte. Só que a autora, que se chama Ana Cláudia Quintana Arantes, ela traz essa questão da morte de uma forma muito interessante. Assim, ela vai explicando ao longo do livro, ela trabalha com pessoas que estão morrendo, ela gosta de falar assim, eu trabalho com pessoas que estão morrendo. Só que ela vai falando, na verdade, sobre o luto e sobre inícios e fins. E é muito legal que eu acho que tem, de algum modo, assim, mesmo ela não falando sobre amizades necessariamente, acho que a gente pode levar para isso, assim, porque ela fala de uma forma tão leve que faz parte do processo. Existem fins, e a gente tem muito medo, tem muito tabu para falar sobre esses pontos finais que a gente coloca na vida, né? E tudo vira um grande sofrimento. E ela traz essa questão, assim, quem cuida de quem cuida, né? E aí ela vai falando sobre isso, assim, no livro, de uma forma tão interessante que eu queria compartilhar com vocês, assim. Leiam, se chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Porque ela vai falando que a gente não... a cara da Elisa, esses livros.
é a cara da Elisa. Porque ela já tá concordando. Não, é porque tá na minha lista. Você já leu? Na minha Viu? lista. A Bia já dando reverência pra Elisa. Cadê eu nessa relação? Gente, a Carol é a amiga ciumenta. Olha, vai ser cancelada. Eu Carol. sou a terceira parte, sabe aquele? Tipo, tenho a duplinha e a outra sou eu. No caso, sou eu, porque vocês que conversam entre vocês, eu sou a chefe, vocês excluem. Eu sei disso, tá? Mas tudo bem. Vocês veem como a Elisa é o centro. Ela, Mentira, já falou, ela é lindinha, florzinha do nosso Você e a Bia sempre se parecem. parecem em Avicular Sobrando. Não, a gente compartilhar aqui com a Júlia e com as ouvintes que sabe aqueles... Todo trio tem uma tal. A gente vai ver desenhos de trios, séries que são trios. A Elisa é sempre as duas que têm saúde mental, que são fofas, que são simpáticas. E eu e a Bia, a gente se funde sempre naquela que reclama, naquela que é irônica, naquela que... É isso, que acaba entendeu? o carisma. A Elisa... Gente, mas é o que eu tava falando no meu Instagram ontem. Eu faço delineado porque é isso que segura a minha saúde mental. Você vê, quando eu não tô bem, meu delineado é preto. É assim que eu me expresso. Ai, maravilhosa. Mas então, gente, falando sobre essa... Ó, a Carol já com o ciúme dela. Mas leiam, essa mulher é incrível. Ela traz, acho que, de uma nova perspectiva essa questão do luto. Também pesquisem Tem 5 fases do luto, né? E acho que a gente não fala tanto sobre isso. Então, viver fins de relação, de amizade, também é viver o luto. E a gente pode cuidar disso. A gente não precisa banalizar e falar, ai, é besteira. Ou, que nem a Elisa, segurar a mão de todo mundo. Faz parte. E aí ficam aqui minhas indicações. E as de vocês? A minha vão ser 2 filmes, que na verdade são sobre relacionamentos amorosos, mas eu acho que colocam muito bem essa questão de fim de ciclo. E que são, né, bem famosinhos, assim, que é La La Land e História de um Casamento. Que eu acho que são bem isso. A gente pode ter pessoas importantes na nossa vida. Relações podem ter brigas, podem ter desavenças, mas não quer dizer que vai terminar mal. E a gente pode continuar tendo um carinho pela pessoa, sabe? Aquele, no futuro, olhar e falar, essa pessoa foi importante, mas essa pessoa não cabe mais na minha vida. Então fica aí. Se você já assistiu, que pode ser muito provável, assistir de novo. Eu fui pegar o livro da curadoria, que é esse daqui. Gente, o título dele é péssimo, mas ele se chama As 10 Bobagens Mais Comuns que as Pessoas Inteligentes Cometem, que é da abordagem TCC. Eu nem sou tão fã dessa abordagem, mas esse livro é muito bom. E aí fala justamente daquilo que a gente tava falando, de tipo, eu estou me sentindo mal. Tá, mas você comunicou que está se sentindo mal? Porque aí você supõe que a pessoa tem que saber. E a pessoa não sabe. E aí você cria toda uma fanfic na sua cabeça que a pessoa não gosta de você, que você tá sozinho, que ninguém te ama, porque você não falou, amigo, eu preciso conversar. E aí eu acho que esse livro fala bastante sobre isso. E eu também queria indicar um podcast. Não é porque a Júlia tá aqui, gente, eu juro. Não é porque ela tá aqui, mas foi porque me deu o estralo disso. É porque quando eu comecei a pensar sobre isso de relações de amizade, foi quando eu escutei no começo do ano passado o podcast Projeto Piloto, que tem um episódio sobre isso. E aí eu encaminhei pra várias amigas minhas. E aí eu falei, gente, escuta isso. Ela falou, Elisa, você quer falar alguma coisa? Eu falei, não, gente, só escuta. Mas, brincadeiras à parte, isso que me fez despertar, que é importante prestar atenção. E aí veio uma pandemia, que aí não era despertar, que você tinha que viver isso mesmo, das relações. E o último é uma série que ela é muito assim, uma série bem bestinha, de criança, gente, mas eu adoro. Que se chama Garota Conhece o Mundo. E aí é uma história da menina que tá conhecendo o mundo, mas ela tem uma amiga e elas conhecem isso juntas. Só que elas passam por um desenvolvimento juntas, então é muito legal, porque cada episódio fala de um aprendizado da vida e como que elas aprendem juntas isso. E aí elas brigam, elas voltam a ser amigas, e aí é toda uma construção de amizade que eu acho que é didático pra quem tem interesse nessa área. Pela indicação do podcast da Elisa, a gente percebe como ela vira a favorita das pessoas. Pronto, agora eu sou puxa-saco. Elisa, nova BFF, tá vendo, gente? É assim que a gente faz novas amizades na pandemia. Como é que é o nome daquele livro? Como fazer amigos, influenciar... É a VTube. A Elisa é a VTube. Gente, chocada. Ai, ótimo. Ai, credo. E você, Ju? Bom, eu acho que as minhas indicações não vão ser específicas sobre amizade, mas são sobre como lidar com seus sentimentos. Porque eu acho que é isso. As amizades começam e são, né, acontecem por conta de conexões. E eu acho que você precisa se conhecer e lidar com seus sentimentos. Então,
minhas indicações são essas. O primeiro é um filme que acho que provavelmente muita gente já viu, mas eu acho ele muito, assim, certeiro, que é o Divertidamente. Que, cara, como lidar com as emoções. E aí você vê ali, literalmente desenhado, né? Tudo que acontece ali. Então, eu acho que é um filme muito legal, muito didático, pra gente aprender a trabalhar esses momentos, né? Esses sentimentos ali que acontecem na vida de todos. O outro é especificamente um episódio, é um podcast, mas vou falar de um episódio específico do podcast da Lígia Baleiro, que é o Casulo. E ela fala num episódio, Precisamos Falar sobre Lutos, eu acho que é o nome dele. Eu não sei quantas vezes eu já ouvi esse episódio da Lígia, assim. Amo a Lígia, ela é uma querida, fala muito sobre relações também. E nesse episódio, eu acho que, assim, todo mundo precisa ouvir, porque tá todo mundo passando por um tipo de luto, assim. Pode não ser um luto de perda de alguém, mas esse período que a gente tá passando, a gente perdeu muito e continua perdendo, né? E, assim, sério, se vocês não ouviram, por favor, ouçam. Eu não ouvi esse episódio, vou procurar real. Eu amo, gente, amo podcast, tá sendo também... Eu me sinto muito amiga das pessoas que fazem podcast, porque eu fico escutando e eu tô, tipo, na conversa. Que divertido, muito bom. Total. Aí, tanto que tem umas pessoas que a gente convida aqui pra fazer o podcast com a gente, que nem você, que nem eu te falei assim, eu já chego assim, faz tantos anos, né, que você posta... Eu sou muito essa pessoa, me sinto íntima. A gente tava gravando também, vai sair esse episódio, não vai ser o último episódio, vai ser com a Jamile Godoy. E aí eu escuto muito a Jamile Godoy no Chique Chamado Wanda, quando ela vai de convidado. Então eu já sabia de todas as histórias dela, assim. Eu já tava, tipo assim, esperando. Eu falava, vai, conta a história engraçada. Eu tô esperando a história engraçada. Então, quando você me indicando podcasts, eu vou me tornar amiga dela e ela mal sabe. Muito eu. Ai, gente, então, posso indicar outro? Pode. Que não tem nada a ver com o nosso tema, mas meu namorado é obcecado com Jovem Nerd, assim... Já conheço a Zagal e Jovem Nerd, já são assim, tô no banheiro, tá ouvindo, tá lavando louça, tá ouvindo, enfim. E aí, a Portuguesa e a Ágata, que são as mulheres, né, dos dois, criaram o Caneca de Mamicas, que é o podcast só delas. Cara, é muito bom, muito, muito, muito bom. Por favor, ouçam, vocês assim, não dá pra não rir, sabe? É aquele podcast que você vai ouvir e... Pronto, esquece, alegra o dia. E aí a gente também já percebe que nesse podcast a gente chama as pessoas que a gente quer virar amiga, né? A gente olha o Instagram e fala, quero virar amiga dessa pessoa, vamos chamar o podcast? Maravilhoso. É isso, por isso que o tema dessa temporada é amizades, né? Não tinha como ser outro. Então, Júlia, assim, só pra você entender, a gente não te convidou pra falar sobre fim de amizade, porque a gente... já tá criando o fim, a gente quer o início dessa amizade, por favor. Por favor, com certeza. E aí, pra gente ir finalizando agora de verdade, assim, queríamos te convidar, Júlia, pra trazer, assim, um recado pras ouvintes, pras mulheres de voz, que estão passando por um fim de uma amizade, ou já passaram, ou estão nesse conflito, assim, de culpa, como que vai ser, eu largo ou não largo a mão. O que você falaria pra elas nesse momento textão? Momento textão. Cara, eu acho que o principal foca em você. Foca em você, foca no que você tá precisando, no que você tá sentindo. E depois pensa no outro, nessa amizade. Será que faz sentido? O que a gente mais tem nesse momento de pandemia é tempo para pensar. Aliás, não todo mundo, mas assim, né? A gente tem menos... momentos de conexões ali física com as pessoas e a gente acaba pensando um pouco mais. Então, pensa, reflete, vê se faz sentido, porque às vezes não faz e às vezes vai ser melhor mesmo se afastar. Não precisa ser uma briga, não precisa arrancar o coração, mas tudo bem, gente, e tudo passa. Tudo passa. Eu acho que a gente tem que ter isso em mente.
Ai, maravilhosa. Muito, muito obrigada mesmo, Júlia. Acho que foi muito gostoso, leve a gente falar sobre isso. É porque é um tema difícil, né? Que nem a gente tava falando assim, falar de términos não é fácil e foi muito bom. Acho que foi certeira nosso convite, você ter aceitado pra gente conversar com você sobre isso. Que não foi aquele lugar assim, acho que às vezes dá aquele peso, a gente vai falando sobre um tema meio tabu. E a gente gosta de falar sobre temas que são desafiadores, mas de uma forma um pouquinho mais leve, assim, menos rígida. Então foi muito bom ter você aqui com a gente. Ô, gente, eu queria muito agradecer esse convite, fiquei muito feliz e eu acho que é isso mesmo, foi um bate-papo super leve, adorei conhecer vocês, eu não conhecia o podcast, mas já ouvi alguns episódios aí e amei o último. E, gente, muito sucesso para vocês, espero que eu volte aqui para falar de outras coisas daqui a algum tempo e muito obrigada. Que isso. Meninas, vocês querem falar alguma coisa? Gente, eu já tava pensando aqui, eu vou terminar esse podcast, vou mandar um áudio pras meninas. Mas, gente, não acredito que isso tá acontecendo. Mas, de verdade, Ju, é muito bom quando a gente conhece uma pessoa que a gente já acompanha e tem uma relação boa, assim, né? Você não quebra uma expectativa. Mas foi muito legal te conhecer, muito obrigada por ter topado. É muito bom ter tido essa conversa, que é um tema, igual a Bia falou, não é um tema fácil. Acho que ninguém lida com isso de uma forma fácil. Mas eu acho que com a nossa conversa a gente conseguiu transmitir a mensagem de uma forma leve, que dá pra pessoa entender e é um abraço mesmo, né? A gente não tá podendo abraçar, mas um abraço virtual pra todas. Então agradecer mesmo por você ter disponibilizado o seu tempo pra estar aqui com a gente hoje. É bem isso que a Elisa falou. Muito, muito obrigada mesmo. Eu acho que esse podcast eu acho que tá virando uma parte favorita do estágio. E assim, é muito bom poder conhecer mulheres e ouvir um pouquinho das histórias delas. E, sério, amei essa conversa, assim, foi super leve, foi divertida. Tanto é que, né, a gente já tá aqui ainda falando, já tem um tempinho de podcast, então se você chegou até aqui, obrigada. Mas muito obrigada mesmo, Júlia, foi incrível. Adorei conversar com você. Ai, maravilhosa mesmo. E aí, Júlia, para as pessoas também continuarem essa amizade sincera com você, aonde que elas podem te encontrar, assim? Quais são os lugares? Futuramente, como você falou, você vai voltar aqui, mas vamos ver se vai ser com um podcast ou não vai, com coisas novas, se vem aí alguma coisa. Mas já manda o que você tem aí pra gente, para as pessoas se conectarem com você. Olha, se você for de BH e quando a pandemia acabar, você vai me encontrar nos botecos da cidade. Mas, enquanto isso, no Instagram eu sou @xjuliaferreirax e no Twitter eu também sou xjuliaferreirax. Em breve, espero que estarei aqui falando também num podcast. Isso vai acontecer, não sei quando, não sei como, mas vai acontecer. E por enquanto é isso. E vocês, meninas, façam o jabá de vocês também para as pessoas. Vai, Elisa, quem vai ser sua amiga da vez? Fala para onde que ela pode te seguir. Minha amiga da vez, gente, seguir. Ai, que esquisito falar isso. Mas, gente, vocês podem me seguir, me acompanhar no PC Elis Sayuri. Lá eu compartilho um pouco sobre a minha história e ajudo vocês a construírem, se tornarem autores da sua própria história. E a gente vai seguindo juntos um pouquinho da vida, que não tá fácil, a gente só vê coisa conteudista, mas um pouquinho das nossas vivências, a gente compartilha muito. Te convido a estar lá, curtindo, comentando e trocando principalmente. E o meu, gente, é psi.carolmenezes. E lá a gente fala sobre relacionamentos e vivências femininas, tudo com muito acolhimento, da gente pensando no nosso coletivo mesmo, um pouquinho desse podcast lá no Instagram. Então, gente, já segue lá, dá um engajamentozinho. Não sou tão fofa quanto a Elisa, mas assim, a gente se completa, né? Tanto que é por isso que falam que a gente parece, né? Eu sou o meio termo aí de vocês duas. E vocês podem me acompanhar no @psi.bianca. Além disso, eu e as meninas, a gente tem um Instagram coletivo, né? Que é o Psis de Voz, mas mais voltado para estudantes de psicologia, psicólogas. Mas a gente sempre tá lá. E tem gente que nem é psicóloga e fala, eu só fico acompanhando porque eu me sinto próxima de vocês e amiga de vocês. Nem sou da psicologia. Eu fico, tudo bem. Fiquem super à vontade, é tudo nosso. Então é isso. Muito obrigada, gente. Foi ótimo esse papo. E tem mais ainda. Alguns episódios sobre amizade e a gente espera vocês toda semana, na segunda-feira, a gente tem um episódio novo. Essas trocas foram feitas com muito carinho e respeito por mulheres de voz. Se você gostou desse podcast, siga para acompanhar as novas temporadas que virão por aí.